Olá pessoal, tudo bem? Pessoal da EJE, Nájila, professora de linguagens. Estamos aqui para mais uma videoaula, né? Nossa aula de hoje será de revisão, última aula do semestre. Vamos trabalhar aí com alguns conteúdos que nós já vimos, ok? E a nossa aula vai ser dividida como na anterior, né? Vamos revisar os conteúdos, trabalhando gramática, o grau dos adjetivos, na literatura o texto literário e não literário, e na ortografia o som do X. Lembrando que a nossa aula é de revisão, todos esses conteúdos nós já vimos, né, anteriormente. E vamos iniciar pelo grau dos adjetivos, né? O que é o grau dos adjetivos? Né? O grau ele pode ser o comparativo e o superlativo. Mas antes de vermos os graus, professor, o que é o adjetivo? Vamos relembrar também. Lembrando que o adjetivo é a qualidade que se dá ao substantivo. Que existe, né? O grau normal, o grau comparativo, o grau superlativo, dentre outros. E eles são utilizados para fazer comparações ou elevar as características atribuídas aos substantivos. Então, ele pode ser um grau quando você compara, superlativo, pode ser um grau aumentativo, né? E aí a gente vai estudar cada um. A variação de grau concernente aos adjetivos torna-se materializada quando se deseja comparar ou intensificar as características a que lhes são atribuídas, né? Quando compara, você vai ver o diferencial entre cada um. E aí que nós temos o nosso quadro, né? Nós temos do grau normal, o grau comparativo e o grau superlativo, para que a gente possa diferenciar, né, entre cada grau. O primeiro grau normal, ele diz assim: exprime simplesmente uma característica sem aumentar ou diminuir, né? Então, ele dá a característica ao substantivo se aumentar ou diminuir. O exemplo, João está feliz, né? É um grau normal. Como é que João está feliz? A qualidade que está sendo dada ao João. Maria está bonita, né? Também é um grau normal, ok? Agora vamos ver o grau comparativo, né? O que é um grau comparativo? Ele exprime a característica de um ser, comparando com outro da mesma espécie. E esse grau comparativo ele se divide em três. Ele pode ser grau comparativo de igualdade, grau comparativo de superioridade ou grau comparativo de inferioridade. Pela lógica, quando você lê, quando você associa o sentido da palavra comparativo, vem de comparação. E quando você compara, você vai notar essas diferenças. E essa diferença é justamente de superioridade ou de inferioridade. Então vamos para o grau comparativo de igualdade. O João está tão feliz quanto a Maria, né? Está comparando. E quando você compara, você está percebendo o grau que é igual. A felicidade do João é a mesma, tanto quanto a felicidade da Maria. Então você percebe que nem a Maria está mais feliz do que o João, nem o João está mais feliz que a Maria. Por isso que é chamado grau comparativo de igualdade. Grau comparativo de superioridade. O João está mais feliz do que a Maria. Ó, você comparou, né? A felicidade do João com a da Maria. E você percebeu que alguém está mais feliz. No caso é o João. Se o João está mais feliz que a Maria, esse comparativo foi de superioridade. Ok? E o último, né? Grau comparativo de inferioridade. João está menos feliz do que a Maria. Ó, nós vimos o mesmo exemplo no sentido de igualdade, no sentido de superioridade e agora no sentido de inferioridade. Comparou e viu que a felicidade do João é menor que a da Maria, por isso que é comparativo de inferioridade. Temos também, né, o grau superlativo. Professor, o que é um grau superlativo? O que é que ele quer dizer? Ele exprime a característica de um ser elevado ao último grau, certo? Então, o superlativo é aquilo que é o máximo, é o maior.
e maior do que o comparativo, ok? E sendo superlativo, ele se divide em 2 graus. Um grau absoluto e também o grau relativo, ok? Voltando, relembrando, o grau superlativo, ele pode ser absoluto, grau superlativo absoluto, grau superlativo relativo. Em sendo absoluto, ele pode ser grau superlativo absoluto, analítico ou sintético, ok? Em sendo relativo, ele pode ser relativo de superioridade e de inferioridade. Vamos ver detalhadamente cada um. Nós vamos ver o absoluto, né? O superlativo absoluto. Aí lembrando que pode ser analítico ou sintético, que é o grau superlativo absoluto analítico. O exemplo, João está muito feliz. Quer dizer, quando eu digo João está muito feliz, ele está feliz acima do normal, né? Quer dizer, João está feliz. É uma situação, João está muito feliz, é uma característica mais elevada. Então, quando eu digo que ele está muito feliz, é absoluto analítico. E se eu disser, o João está felicíssimo, né? Um grau assim já muito mais elevado, então aí é o sintético, ok? Dúvidas? Repetindo, grau superlativo absoluto analítico, João está muito feliz, está feliz além do normal, né? Está um pouquinho a mais. E o sintético ainda está irradiando felicidade, está felicíssimo. Professor, e quando for superlativo relativo? Aí nós vamos dividir, como eu já disse, é relacionada com de outros indivíduos da mesma espécie, né? Você compara, você faz essa relação, nem comparar absolutamente, mas você vai relacionar um indivíduo com o outro. E vai ver quando que é próximo, né? Que lembra o grau comparativo, mas relativo de superioridade ou inferioridade. Ó, relativo de superioridade, o João é o menino mais feliz da turma. Ó, então é diferente do primeiro exemplo, que ele é feliz tanto como Maria é mais feliz do que Maria é menos feliz. É porque eu não estou comparando um ser ao outro, mas eu estou comparando a espécies. Tem uma turma com vários alunos e o João é o menino mais feliz daquela turma. Por isso que é superlativo relativo de superioridade. E o superlativo relativo de inferioridade, né? Tem a mesma relação de comparação de espécie, só que no sentido menor. João é o menino menos feliz da turma, ok? Vamos para a nossa literatura, né? Vamos revisar o que a gente muitas vezes eu vejo que os alunos ainda têm dúvida, é a questão do texto literário e o texto não literário. Lembrem aí, o que é um texto literário, professora? O que é um texto não literário? Pela imagem, já dá para perceber, né? Uma imagem que já nos fala muito sobre o tema. Nós temos aí no texto literário um livro da Clarice Lispector, A Hora da Estrela, que por sinal é excelente, pessoal, eu já li, indico para vocês, aproveitando aqui a deixa. E nós temos ao lado uma receita de remédio, né, de medicamento paracetamol. O que é que a gente vê, né, que percebe na leitura, né, desses dois exemplos? Vamos ver detalhadamente. Os textos literários são aqueles que possuem função estética, destinam-se ao entretenimento, ao belo, à arte, à ficção. Então, o texto literário é aquele texto que as palavras têm vários sentidos, que nos causam aquele sentimento, que é relativo à arte, à ficção, ao entretenimento, aquele livro, aquela leitura prazerosa, aquela leitura que você lê, desenvolve a sua imaginação. Então, esse é o texto literário. E o texto não literário, como nós já vimos anteriormente, apresenta linguagem objetiva, clara, concisa e pretende informar o leitor de determinado assunto. Ele pretende informar, ele diz o que realmente acontece, ele não trabalha com o subjetivismo. E aí, para ficar mais claro ainda, eu fiz esse quadrinho, né, da diferença de cada um para a gente não esquecer mais. Texto literário, texto não literário. O texto literário é um texto artístico, né, um texto trabalhado, é um texto carregado de emoções, de sentimentos. O texto não literário é um texto
apenas informativo, serve só para dar informação. Não tem nada de sentimento, de uma segunda opinião, de cada leitor interpretar a sua forma. Não, é a informação que foi dada e acabou. No texto literário, nós temos o uso de figuras de linguagem, né, que expressa tanto o nosso vocabulário, os nossos sentimentos. No texto não literário, a linguagem é objetiva e direta, sem meias palavras, sem meios termos. É aquilo que realmente, a ideia que se quer passar para o leitor, né, para o espectador, para as pessoas que têm interesse por esse texto. A função da linguagem no texto literário é aquela função poética, aquela função romântica, né, do subjetivismo, do lirismo. E a função da linguagem no texto não literário é a função referencial, é apenas referenciar. Texto literário, conotação. O que é uma conotação? Palavra no seu sentido figurado, ela ganha um sentido de acordo com o contexto. E a polissemia, vários sentidos que você pode dar àquela palavra, àquela frase, né? Por isso que ele é literário, porque ao ler, cada pessoa interpreta de uma forma diferente. Independente do seu estado de espírito, você faz também dar um mesmo sentido diferente àquele texto. Um sentido também pode ser diferente, de acordo com o seu, como você esteja. O texto não literário é denotação e sentido literal. O que é uma denotação? É a palavra no seu sentido real. Ela não vai ganhar um outro sentido na frase. É aquele sentido realmente. Se eu disser que casa é uma casa para se morar, no texto não literário sempre vai ser. No texto literário, a realidade de forma subjetiva pessoal, a minha maneira de ver, a minha maneira de interpretar, é o sentimento que eu estou e passo para aquele texto. O texto não literário trata fatos de forma impessoal. O que é impessoal? Não se tem a ideia, né, do que está sendo feito, é a ideia que está sendo passada. Não posso mudar o sentido, ok? Espero que vocês tenham entendido nessa parte toda da literatura e vamos para a nossa gramática, a nossa ortografia, né, que é a maneira correta de se escrever as palavras, que tanto nos complica, que tanto a gente tem dificuldades. E vamos ver aí hoje, revisando os diferentes sons do X, né? Existem várias palavras que são escritas com a letra X, mas que a pronúncia tem um som diferente. Tem um som de S, tem um som de CH, tem o som de SS, de Z, de CS e KS, que é o mesmo som. Coloquei aqui só para vocês relembrarem. Então, nós vamos identificar, né, essas palavras apenas pelo som. Lembrando que todas são escritas com X, que às vezes a gente erra. Esse som aqui é de Z, então a palavra é escrita com Z, então vamos ter esse cuidado. E eu coloquei aqui alguns exemplos, para que vocês possam relembrar, tá certo? Então, o primeiro exemplo são palavras escritas com X, mas que tem o som de S. Cesto, texto, expectativa. Se você dizer expectativa, tá escrito com X, mas o som é de S. Se você colocar ES, vai estar errado na escrita, ok? Vamos ter esse cuidado, pessoal, vamos escrever corretamente. Palavras escritas com X com som de CH, xarope, enxofre, vexame, dentre outras. Com som de SS, auxílio, máximo, próximo. Então, são alguns exemplos para que vocês internalizem, para que vocês tirem as dúvidas, né? Para a partir de hoje já começar a escrever corretamente. Também temos palavras com som de Z, que também são escritas com X. Exagero, exausto, exemplo. Se você não estiver atento, quando você for escrever, você vai colocar o Z. E lembre-se que são escritas com X. E para finalizar, som de CS, de KS, sexo, né? Que eu percebo às vezes, quando o som é de KS, você fica perdido. Como é que escreve? Que som é esse? Então é escrito com X, né? Latex,
tóxico e dentre outros. É isso, essa é a nossa videoaula. Antes de ver aqui a nossa frase, né, final, gostaria que vocês se inscrevessem no canal, já conecta, né, o canal da escola, deixa o seu joinha, assiste as videoaulas, tirem dúvidas. Lá tem aulas de várias outras disciplinas, outros professores. E é uma forma de aprendizagem a mais. Então, a nossa frase aqui, o nosso pensamento do dia: nunca troque o que você mais quer na vida pelo que você mais quer no momento, pois os momentos passam e a vida continua, né? Autor desconhecido. Olha que reflexivo. Você tem que pensar na vida, no momento, o que está acontecendo, né? E a vida como um todo, porque a vida é feita de vários momentos, mas a gente não pode trocar uma vida, estragar uma vida em detrimento de um momento. Então, beijos, fiquem com Deus, tudo de bom e até a próxima.